Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Nós vamos falar neste momento sobre o tema, o domínio da carne. De acordo com a palavra do Senhor, nós somos divididos em três partes: corpo, alma e espírito. O corpo é a matéria, o espírito, o que veio de Deus, a alma, a vida que nós temos neste mundo, que está ligado à circulação do nosso sangue, à nossa sobrevivência, com os nossos órgãos todos funcionando em harmonia. Agora vamos analisar dentro da palavra o termo carne. A carne não é especificamente a nossa carne, mas é aquele processo que parte do coração, que está ligado aos desejos que nós temos tanto anseio por eles, na satisfação, na plenitude de tudo que o mundo apresenta ou mostra como benefício para nos trazer alegrias neste mundo. As coisas que o mundo nos oferece são contrárias ao que Deus nos oferece. Quando eu digo mundo, é o sistema que está ligado ao pecado, à desobediência. Então, a palavra do Senhor nos diz no capítulo 8 do livro de Romanos, e eu quero compartilhar com você o verso 7, diz assim: por isso, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. E é daí que é extraído a palavra que tem como ordenança da parte de Deus esse princípio: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Ou aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus por causa da inclinação da carne, que é a prática do pecado. Deu para você entender? Então vamos lá. Analisando isso, vamos observar então que no livro de Gálatas está registrado exatamente no capítulo 5, verso 19 a 21, os frutos que são produzidos por esses desejos, por esses anseios, ou pela concupiscência, que é um desejo desordenado que a nossa carne tem, que nos impulsiona à prática de atos que entristece, que contraria a vontade do Senhor e faz com que a santidade de Deus não os aceite. Então, olhe bem, querido, quais são esses malefícios? Então, vamos ver. Diz a palavra do Senhor, portanto, no livro de Gálatas, que estas coisas são imoralidade sexual, impureza, ódio, ira, falsas religiões, porque é voltar o coração para adorar deuses estranhos e não o Deus único e verdadeiro. Deus é totalmente reservado, cuidadoso e zeloso da sua santidade e não divide a sua glória com nada e com ninguém. Quando o homem cria um Deus na sua mente, ou uma estátua, ou qualquer coisa, uma imagem de escultura de qualquer semelhança, seja no céu ou na terra, ele já está desviando a atenção de Deus, porque Jesus disse que o Deus verdadeiro é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Está entendendo? Então Deus não agrada de nenhuma atitude ou nenhum comportamento de culto cujo pensamento não seja em espírito, enaltecendo a santidade e a grandeza dele, mas voltado para uma semelhança de algo que não é traduzido por Deus, mas deuses com letras bem pequenas. O Deus poderoso é o único Senhor nos céus e na terra. Diz ainda o texto sagrado, e eu quero compartilhar com você todas essas palavras que eu acabei de dizer, que estão relacionadas aos frutos da carne, estão em Gálatas capítulo 5, verso 19 a 21, você pode conferir depois. Mas temos ainda em Romanos, capítulo 6, esta expressão que traz uma indicação, uma orientação e ao mesmo tempo um apelo ao nosso coração. Preste atenção.
capítulo 6, o verso 12, diz assim, ó. Verso 12 diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Viu? Ele está pedindo e orientando ao mesmo tempo que a gente não deva, de maneira nenhuma, permitir que o pecado tenha poder, tenha domínio sobre os nossos corações. E ele diz no verso 13: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Tem pessoas que fazem capricho nisso, deleitam-se em mostrar os seus corpos para a prática do pecado, a sensualidade, a perversidade, a maldade, a malícia ou qualquer outro ato, conforme diz que está em Gálatas capítulo 5. E ele então está dizendo, vou voltar aqui. Nem ofereçais cada um membro do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos, ou seja, após você ter conhecimento da verdade, santifica o seu coração pelo processo da sua regeneração em Cristo e obtenha dele, portanto, uma ressurreição, ou seja, uma saída do mundo e uma vida para Deus. Apresente os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, se assim procederes. Caso contrário, jaz o maligno à porta do seu coração, com toda sorte de pecado, para fazer você entristecer a Deus e afastar-se dele. Santificai-vos, porque a santificação nos aproxima de Deus. Esta é a instrução do Senhor. O domínio da carne está em nossas mãos e nós podemos vencê-la se sujeitarmos o nosso espírito ao domínio de Deus. Amém? Deus te abençoe e enriqueça o seu coração. Oremos. Pai eterno, eu te agradeço também por mais esta instrução e que o Senhor abra a mente e o coração de todos os ouvintes para entender que tudo é possível ao que crê. E aquele que crê obterá de ti toda a força necessária para ser um vencedor. E eu te peço essa bênção em nome do Senhor Jesus. Amém.